Graça e paz, amados, dando continuidade ao assunto rejeição a Paulo, ao apóstolo Paulo. Atos 17, de 23 a 31. Porque passando e observando os objetos de culto, encontrei também um altar, no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Por esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Amados, isso aqui é o apóstolo Paulo após a sua conversão, a qual Cristo o jogou ao chão, o converteu. Imagina, amados, você a vida inteira, 50 anos estudando, Paulo como um letrado profissional, fabricava tendas, um homem culto, o qual tinha uma diretriz doutrinária voltada ao judaísmo. Sim, ele cria num só Deus, mas ele também, como os outros judeus, não enxergava o que os profetas já haviam dito sobre que viria um Cristo. Só que o povo judeu esperava um Cristo poderoso financeiramente, poderoso nas batalhas, como que um exército poderoso, bem armado, que viria ganhar o amor pela guerra, pela força. E nesse não foi o Cristo que eles continuam até hoje esperando vir. O Cristo que veio mostrando que não era guerra, era amor. Não era luta, mas era paz. E até hoje os judeus não convertidos ainda estão esperando Cristo vir. Ou seja, quando Deus cegou-lhes o entendimento, eles estão ainda na dispensação do endurecimento em parte a Israel. Por isso que eles não entendem. Mas nós, gentios convertidos, hoje pertencentes à igreja, devemos aprender com este Paulo, que deu de cara com a verdade e teve que esquecer todos os rudimentos judaicos antigos, toda a sua cultura, toda a sua tradição. E isso está na Bíblia para que nós possamos aprender, às vezes, deixar alguma doutrina que durante toda a tua vida você lhe cegou por querer se colocar à frente da palavra de Deus. E hoje, segundo vídeo sobre a rejeição ao apóstolo Paulo, espero conseguir terminar de clarear todas as dúvidas que surgem aqui. Então, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Como que ele explana tal coisa, amados? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, ele falando de um tal homem, e era ele próprio, para não demonstrar orgulho. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito dizer nem ouvir. De tal coisa me gloriarei, ele dizendo, que se gloriaria sim, não porém dele próprio, não porém de mim, que ele diz, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, do que de mim ouve. Ou seja, ele diz que ia sim se gloriar, mas pelo que Deus fez a ele, não por ele próprio. E Paulo, amados, não deve ser rejeitado, porque no mínimo os 9 mistérios foram revelados a ele e somente a ele, dos quais o mais importante, ao meu ver, são o mistério da graça, ou seja, que havia sido oculto, mesmo até dos profetas antigos. Somente Jesus Cristo saberia. Nos evangelhos, ele nos deu um sinal lá. Primeiro, edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, ele próprio, Cristo, dizendo a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E outra, ele disse lá nos evangelhos, onde ele estava ainda seguindo a lei, cumprindo e mostrando como é que seguiria a lei, mostrando que o amor seria agora em outro nível, em outro patamar, muito mais elevado. E ele disse lá, aí ele disse exatamente, além de dizer que edificaria a igreja, ele disse também assim: tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque eles estavam arraigados à lei ainda, e a graça não poderia ser anunciada, porque ainda ele não teria subido e descido à cruz, morrido, ascendido ao céu após a sua ressurreição e dito ao Pai, está tudo consumado. A partir dali seria revelado somente a Paulo. Esse Paulo que eu vos falo, que está na palavra. Todas as epístolas devem ser creditadas e acreditadas. 1 Coríntios 2, 4. 1 Coríntios 2, 4. Palavras que reafirmam, para dar veracidade às palavras do apóstolo Paulo. Muito importante para que o cristão entenda, leia e aceite. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Efésios 3. Vamos fazer Efésios 3. Efésios 3. Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, aos profetas, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aleluia, glória a Deus. São os mistérios da graça, amados. Então, amados, seria impossível conhecer a igreja sem as cartas do apóstolo Paulo. Sã doutrina, 2 Timóteo 4:4. 2 Timóteo 4:4. 2 Timóteo 4:4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Já dizia Paulo, temendo que eles não entenderiam e começariam a se desviar, voltando aos rudimentos judaicos, não entendendo a totalidade, a infinitude da graça. Até, amados, os momentos das palmas nas denominações são duvidosas. A glória é somente a Ele, a Deus. Eu vou muito em denominações e vejo lá, alguém canta, salva de palmas para Jesus. Alguém prega, salva de palmas para Cristo. Alguém faz uma esquete, uma peça teatral, salva de palmas para Cristo. É um perigo a gente desviar e dar ensejo a essas pessoas para tomar essas palmas para si. Palmas, até creio que seja plausível que elas aconteçam, mas fora de uma encenação, de uma palavra de qualquer homem ali, naquele exato momento, há um ensejo, a pessoa acabar recebendo essa honra para si. Então devemos ter muito cuidado e ter em mente que a honra é só para Cristo, somente para Ele. Paul Washer, uma vez pregando aqui, ele reparou que os brasileiros, na hora de ouvir a mensagem, estavam sempre aplaudindo ele. Ele vislumbrava-se que ele estava se irritando com aquilo. Chegou no outro dia, ele já chegou logo dizendo: amados, por favor, vamos encerrar, parar com palmas, já ouvi palmas demais nisso aqui, vamos ouvir a palavra de Deus com atenção. Ele mesmo se irritou com isso e eu dou toda a razão para ele. Então, honra e glória somente a Deus. Status de reverendo, pastores. Não existe pastores na Bíblia, a não ser pastor de ovelhas.
Pastor, só tem um único, e é Cristo, aquele do Salmo 23. E para aceitar esse pastor, tem que primeiro aceitar o Cordeiro do Salmo 22. E também eu tenho muitas amigas aí que pregam a palavra de Deus, ensinam nas denominações. Eu estava meio constrangido a falar sobre tal assunto, mas lá em 1 Coríntios 14, 34, Paulo é veemente em dizer que as mulheres devem ficar caladas, não ensinando. Isso aí para prevalecer, primeiro a autoridade de Deus, depois o homem, Adão, que foi criado antes de Eva, e posteriormente a Eva, que deve se manter em posição de submissão. A palavra de Deus que nós estamos estudando deve ser aceita. Eu tenho que falar isso aqui, porque é a palavra de Deus. Se eu omitir isso, eu posso ser cobrado de Deus um dia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu estou na direção de passar palavras, mesmo que seja em vídeos, eu devo seguir à risca o que é recomendado na palavra de Deus. Então, amados, eu tenho visto muito aí vídeos da palavra de Deus de pessoas, clérigos, até chamados de pastores, entre aspas. Um que eu amo muito aí, um já idoso, cujo nome dele começa com a letra A, sobrenome com a letra N, e fala de uma denominação, uma igreja que começa com a letra P. Amo muito ele, aprendi muito com ele, fui da denominação dele, amo todos, mas nunca devemos deixar que a doutrina esteja à frente da palavra. Isso, a pessoa tende a ser levado, induzido para manter a doutrina e esquece da palavra de Deus, colocando doutrinas de homens em cima da palavra. Hoje, essa semana, eu vi o que ele disse e eu fiquei chateado de ver como que certos clérigos ainda não entenderam a graça, o poderio, a profundidade e a infinitude da graça. As palavras dele foram essas: a salvação não vem de obras. Até aí, parabéns, nota 10. Já ia dar uma nota 10 para ele. Aí ele continua na heresia. Ele diz: a salvação não vem de obras, mas também não seremos salvos sem elas. Quer dizer, não entendeu a profundidade da graça, que graça, a honra e a glória tem que ser somente a Deus, somente a Cristo. No quesito salvação, obra não salva, não existe. Aí eu coloquei uma lista de obras aqui para ver se clareia, abre os olhos dos amados que não entenderam ainda a graça. Então, lista de obras, tem algumas aqui, ó. É obra, você tira fora, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tais quais: ir à igreja é obra, não leva à salvação. Dar o dízimo é obra, fora. Arrepender-se de qualquer coisa, mesmo de pecado, é obra, isso não salva. Doar aos pobres é obra, fora, não salva. Orar, obra, não salva. Tudo que é obra você coloca na cachola e tira. Se tem sinônimo de obra, está fora. Louvar é obra, está fora. Pregar a palavra de Deus é obra, não salva. Testemunhar, dar um lindo testemunho da palavra, é obra, não salva. Fazer caridade, não salva, é obra. Guardar o sábado, obra. Guardar domingo, obra. Ler a Bíblia, obra, não salva. Adorar a Deus, olha, adorar, que coisa linda, é obra, não salva. Perdoar, lindo, muito importante, mas é obra, não salva. Lavar pratos é obra, lavar rua é obra, tudo é obra. Fazer um vídeo que eu estou fazendo aqui é obra, não salva. Você ouvir o vídeo, me ver qualquer vídeo da palavra de Deus é obra, não salva. Isso que falta entrar na cachola de certas pessoas, certos clérigos indoutos que não têm a humildade de se rebaixar à palavra de Deus, deixando a sua doutrina, que sempre será de homens, porque foram feitas por homens, de lado. Primazia, primeiro lugar, palavra de Deus. Isso que Paulo nos adverte, vez e outras vezes. Então, amados, os covardes não entrarão no reino dos céus. Covardes também é se omitir de uma verdade que você está visualizando, está entendendo e continua compartilhando com ela. Você é partícipe desse tipo de coisa. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, muitos clérigos ainda não conseguiram entender os mistérios da graça.
Eu acho que eles deveriam orar, tirar o orgulho próprio, tirar a doutrina, se rebaixar e se ajoelhar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo para entender realmente a obra salvífica de Cristo. Por que ele veio? Por que ele morreu? Por que houve tamanha necessidade? É exatamente por isso, porque nós nunca tínhamos nada para dar. Lembramos do exemplo do escravo do vídeo anterior? Nós éramos velho, doente, desdentado, fraco, impossibilitado de fazer qualquer obra para Deus. Deus nos amou porque nos amou. A obra é dele. Hoje nós devemos fazer, por gratidão, as obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E essas são os frutos do arrependimento, os frutos do Espírito. Muitos pensam que com a graça haveria um esvaziamento, um desinteresse da palavra de Deus. Com isso, o desvaziamento das denominações, desinteresses pelos trabalhos, que iria diminuir as presenças nas tais igrejas. Amados, exatamente o contrário. Aquele que foi vivificado em Cristo, ele tem o desejo de meditar na palavra dia e noite. Aí ele o faz com a adrenalina multiplicada por 1000, porque agora, como escravo do exemplo da ilustração anterior, ele quer dedicar ao seu patrão, ao seu Deus, aquele que o salvou, que pagou alto preço pela sua liberdade. Agora ele o fará por amor. Essa é a verdadeira resultado, os frutos do arrependimento. Aí Paulo lá diz: insensatos Gálatas, temo que tenham falado em vão para vós. Ele temia que todas as explicações em repetidas vezes seriam falhas, tornadas em vão, pelos os Gálatas estarem ainda insensatos, tolos, com falta de sabedoria e de entendimento. E hoje tem muitos desses Gálatas na atualidade. Palavras persuasivas não foram ditas por Paulo, porque até pessoas simples, até um analfabeto que ouve a palavra consegue entender. Às vezes a graça é difícil de engolir, porque tem ainda arraigado rudimentos judaicos ou a própria doutrina de homens que muitos estão ainda membrados, agarrados. Cego, amados, é aquele que não quer ver. Ó insensatos Gálatas, ó insensatas denominações do século 21, ó insensatas doutrinas, podemos igualar, simplificar e exemplificar desta forma, desses títulos que hoje ainda é vigente. Ó insensatas vossas opiniões, ó insensatas religiões de vós, ó insensatos fiéis, bispos, ó insensatos presbíteros, diáconos, etc. Amados, vamos orar para que possamos entender, orar de joelhos, entregar, sermos humildes de espírito, rebaixarmos da nossa mediocridade e entender a palavra como ela é, sem fingimento, sem acréscimos e nem omissões da palavra de Deus. Os covardes que se omitem, veem, entendem e ficam quietos, não tomam nenhuma decisão, estão sendo partícipe dessas coisas. Vamos orar e dizer: Senhor, se eu estiver sendo negligente, me abstendo de entender a Tua palavra, me dê o entendimento, Senhor. Oração que todos que ainda não entenderam a graça deveriam fazer. Me dá, Senhor, a pobreza de espírito, a humildade de entender a Tua graça infinita. Porque muitos falam da boca para fora e na prática não exercem dessa forma. Então, Senhor, me livre dessas ignorâncias, conforme os Gálatas insensatos. Que eu entenda que a obra salvífica é toda Tua, porque a honra, a glória é somente para Ti, Senhor. Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Amados, espero que tenha um entendimento todo sobre isso aqui. Vamos ler 1 João 5,13 para terminar, que corrobora com o entendimento aqui presente. 1 João 5,13 diz assim a palavra de Deus:
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. O 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Segundo Timóteo 4:4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Amados, possamos ter reverência e respeito às cartas do apóstolo Paulo, porque sem elas pouca coisa sobraria do Novo Testamento e as revelações da graça, e às quais o apóstolo João também fez referência e menção. E essas cartas, amados, são exatamente aquilo que nos dá a certeza salvífica. Quem não lê as cartas pode até estar salvo, mas sem a certeza salvífica, ele não terá aquela recarga, as suas baterias recarregadas em a alegria da salvação para praticarmos as obras às quais Deus prometeu, as quais Ele preparou de antemão. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que ninguém se ofenda. Essas são palavras da palavra de Deus que são reveladas. Estou profetizando aqui, não de mim, mas o que está escrito na palavra. Os versículos citados poderão ser lidos e analisados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.